Me que é família daqui falou J Privado. Atenção, eu, J Privado, Bomba, Felipe Nilce e João Lourenço, considerados como os gêmeos siameses fisicamente distantes. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula vossa maniga. Você que é moçambicano, estás a me ver aqui nesse momento, vote no Venâncio Mondlane. O CAD é a solução, mano. Renamo também fica a se comportar, parece criança, esses senhores, epa, enfim. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Queria ver sua opinião, acho que isso nos ajuda bastante. Então, sem mais sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? Felipe Nilce, tá a entender? E João Lourenço, considerados como os gêmeos siameses fisicamente distantes. Entendem o que é isso? Sim. Moçambique e Angola têm muito em comum desde a heroica luta que pôs o fim ao jugo colonial português aos recursos abundantes cuja exploração pouco beneficia a maioria das respectivas populações. Entretanto, nos últimos anos, os pontos de contacto entre os dois países multiplicaram-se ainda mais, graças aos seus respectivos presidentes que comungam uma história de fracassos e traições por Amadi Kanda. Colonialismo português, luta de libertação nacional apoiada pela União da República Socialista Soviética, guerra civil após a independência, recursos naturais, petróleo e gás, por exemplo, que apenas beneficiaram elites políticas e o grande capital internacional. O ponto de interseção entre Moçambique e Angola são inúmeros e tendem a aumentar nos últimos anos, muito por culpa das suas lideranças máximas, Felipe Jacinto Nilce e João Lourenço, respectivamente. Traições aos mestres. Em fim do seu segundo e último mandato, o presidente moçambicano chegou ao poder em janeiro de 2016 pela mão do seu antecessor, Armando Guebuza, que antes o tirara dos caminhos de ferros de Moçambique. Era diretor executivo do CFM Norte, para atribuir-lhe o estratégico pelouro da defesa nacional. Analistas políticos chamavam-lhe de Delfim de Guebuza. Nos últimos 6 primeiros anos de mandato, tal era a proximidade entre ambos, mas a gestão do dossiê Dívidas Ocultas rapidamente arruinou essa relação, abrindo fissuras também no seio do Partido Frelimo. Guebuza nunca escondeu a convicção de que forma como foi conduzido o processo 2018-2019-C, que culminou com a condenação do seu filho, de nome Ndambi Guebuza, e de proeminentes figuras dos serviços secretos próximos a si, consubstancia uma perseguição política levada a cabo pelo atual regime. Em 2020, chegou a chocar os moçambicanos ao afirmar que não confiava na Procuradoria-Geral da República. Ora, quem também deixou de confiar na PGR foi a família dos Santos, logo após a ascensão de João Lourenço ao cargo de presidente de Angola, isso no ano de 2017. João Lourenço elegera no seu discurso de tomada de posse o combate à corrupção como prioridade máxima, mas a atuação da justiça angolana foi dando sinais de que, afinal, apenas a corrupção praticada pela família do falecido José Eduardo Santos interessa combater. O repentino surgimento de processos contra o clã dos Santos, especialmente visando a milionária Isabel dos Santos, ao mesmo tempo que a crítica angolana denunciava a impunidade de outros membros da elite política igualmente corruptos, cimentou a ideia de perseguição política. Em Angola, o procurador, portanto, o general Pitagros, recebe ordens diretas do general Lourenço, do presidente João Lourenço. Então, qualquer ordem desse tipo é uma ordem direta do presidente, afirmou Isabel dos Santos em 2022 numa entrevista à CNN Portugal. Vale ressaltar, a título de curiosidade, que, tal como Nilce em Moçambique, João Lourenço fora ministro da Defesa em Angola, tendo igualmente chegado ao poder por indicação de José Eduardo dos Santos, que governou aquele país por longos 38 anos. Países na bancarrota, a sua chegada aos mais altos cargos de Moçambique e Angola. Nilce e João Lourenço fizeram promessas que alimentaram as esperanças dos respectivos povos num futuro risonho, que de prosperidade e bem-estar. A realidade, porém, contrasta frontalmente com os discursos iniciais. Os dois países lusófonos enfrentam enormes dificuldades e, em determinadas matérias, estão ainda piores do que estavam. Na Pérola do Índico,
é o próprio governo que assume as Estratégias Nacional de Desenvolvimento, que é o ENDE 2025 a 2024, que a pobreza aumentou 87% em 10 anos, atingiu em 2022 cerca de 65% da população. A isso soma-se a falência do Estado que, desde a introdução da tabela salarial única, que é o TSU, em 2022 não consegue sequer pagar salários em tempo útil aos mais de 300 mil quadros da função pública, violando assim sistematicamente o diploma ministerial número 210/2014, de 9 de dezembro, sobre os procedimentos para o processamento de pagamento de salários aos funcionários e agentes do Estado. Em terras da palanca negra, a situação não é diferente. Os salários da função pública deixaram de ter data, com a ministra das Finanças, de nome Vera Davis de Souza, a justificar a situação com a pressão dos serviços da dívida. É que, tal como Moçambique, Angola, é um país altamente endividado. Em 2023, por exemplo, a dívida pública local cresceu 11,46%, atingindo assim mais de 80 mil milhões de dólares, um nível considerado insustentável pela generalidade da crítica angolana. Condicionados pelos serviços da dívida, Moçambique e Angola, Denilce e João Lourenço, respectivamente, não dispõem de recursos para investir na economia social, o que coloca setores como educação e saúde numa situação de abandono, como tem anunciado em ambos os países as respectivas organizações sindicais. Partidos no auge da impopularidade. A história de Filipe Nyusi e João Lourenço dificilmente será dissociada da fase menos boa que a Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelimo, e o Movimento Popular de Libertação de Angola, que é o MPLA, atravessam. É sob sua direção que os históricos do partido atingiram aquilo que poderão ser os mais altos níveis de impopularidade desde a sua criação. Mais do que cada vez mais frequente manifestações populares contra a governação, essa impopularidade é demonstrada pelo desempenho nas eleições, que tende a piorar. Nas últimas eleições, por exemplo, de 2022, o MPLA de João Lourenço ganhou pela margem mínima, conquistando os modestos 51% dos votos, 10% abaixo do resultado alcançado em 2017. Para pior, a sociedade angolana não ficou convencida da vitória do MPLA num contexto em que várias contagens paralelas davam vitória à UNITA. Semelhantes episódios foram assistidos em Moçambique nas eleições autárquicas de 2023, com a Renamo a reivindicar vitórias em municípios importantes e outrora tidos como zonas de influência do partido no poder. A relação com quem lhe abriu as portas do poder, a governação manchada pela crise salarial e a queda de popularidade dos partidos de que são presidentes fazem Nyusi e João Lourenço, que dirigem países irmãos, duas faces iguais da mesma moeda diferente, gêmeos siameses, fisicamente distantes. Fonte Dossiê Facto, por Hamadi Kanda. J Privado, o que é que tens a dizer? Parabéns ao Hamadi Kanda pelo grande artigo. Parabéns, mano. É isso, tá a entender? E outra, mais uma vez eu reitero aqui, você que é moçambicano, reside em Moçambique, vais votar, votar no, como é que fala? No CAD. Tá a entender? No Venâncio Mondlane. Esse aqui é o nome que não sai da boca das pessoas. Venâncio Mondlane é o nosso. Tá a entender? Eu, se votasse em Moçambique, claro, com certeza, eu votaria ao Venâncio Mondlane, que é um grande líder que está fazendo um grande trabalho. E parabéns. Eu não estou acompanhando diretamente as eleições, mas de uma vez em quando eu dou uma olhada no seu perfil do Facebook e tenho visto grande popularidade que o mesmo tem arrastado em Moçambique. Continue assim, vote! Você que é de Moçambique, vote! Por favor, no Venâncio Mondlane, ok? Tamo juntos, J Privado na casa, One Love, Deus abençoe Angola e Moçambique, todos os angolanos e todos os moçambicanos de bem. Aqueles que não roubaram o erário público, aqueles que roubaram o erário público, tanto de Angola e de Moçambique, é cadeia que lhes espera. Não duvide, a vossa hora vai chegar. Estão a entender? A vossa hora vai chegar e quando chegar nós estaremos lá para rir. Não duvide, estamos juntos. One Love Angola, One Love Moçambique. I miss you, bro. Estamos juntos.